Olá a todos, muito bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo no estúdio da TV Êxito, da TV do Curso Êxito, e vamos falar hoje com o especialista no assunto, e o assunto é a reforma da Previdência, a tão falada reforma da Previdência. Eu estou recebendo aqui com muita honra o nosso professor, Dr. Sérgio Henrique Salvador, que é professor da casa e é também um grande mestre no assunto quando se trata de direito previdenciário. Ele é mestre em direito, ele é pós-graduado em direito previdenciário pela EPD e é pós-graduado em direito processual civil pela PUC de São Paulo. Também conselheiro da subseção da OAB de Minas, é professor universitário, é escritor de várias obras em várias editoras e é também membro da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. E vamos começar pela pergunta que não quer calar, né? A reforma hoje. A gente viu aí toda essa movimentação durante todos esses meses, a PEC 06 de 2019, finalmente votada. E qual é essa expectativa? Não, saiu agora a votação, mas tem uma expectativa de quando vai a coisa toda começar a funcionar. Estamos em recesso. Qual é essa expectativa de votação? Quando vai ser? Boa tarde, professor. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite, parabéns ao Curso Êxito e à TV Êxito por essa ocasião e pela importância do assunto, né? Nós sabemos que o Curso Êxito ele tem essa história de também muito investir no direito previdenciário, que é o ramo jurídico hoje do momento, ele é muito procurado. E hoje ainda mais, né, Cláudia, com a reforma da Previdência. Tá aí, né, na boquinha, saiu. Pois é, saindo. que atinge todos nós, diretamente ou indiretamente. Mesmo aqueles que não gostam do direito previdenciário serão atingidos, obviamente, com certeza, pela reforma da Previdência. Então, hoje nós temos a proposta de emenda constitucional, a PEC número 6 de 2019, que é a proposta oficial do governo, que foi apresentada no Congresso, e de lá para cá, muitas reuniões, muitas comissões. Muita briga. Muita briga. Quem não se lembra aqui daquele famoso, né? Tigrão e tchutchuca para cá, para lá, enfim. É típico do nosso parlamento brasileiro. Mas acontece que a proposta ela já foi aprovada no primeiro turno na Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados. Ela agora está no recesso, em virtude do recesso parlamentar, e ela volta para uma nova votação em segundo turno no começo de agosto, né? E aí, sendo novamente aprovada, ela é encaminhada para o Senado. No Senado Federal, ela novamente tem que passar por várias comissões e novamente 2 turnos, o primeiro turno e o segundo turno. Então perceba que é bem complexo o assunto, o caminho parlamentar é longo, e se já tivemos muitas brigas, teremos muitas tantas mais outras. Com certeza. A medida é altamente polêmica. Hoje não temos nada mudado, seguem as regras atuais para se aposentar ou para conseguir algum benefício, só que houve um avanço muito grande com essa aprovação. A aprovação no primeiro turno na Câmara Federal já foi um recado. Um grande passo. Um grande passo político de que o governo ele tem um apoio político para aprovar, seja na Câmara, seja no Senado. É bem verdade que o projeto original ele foi muito alterado. Nós podemos daqui a pouco também falar a respeito desses detalhes, mas o projeto que o presidente apresentou no Congresso, se compararmos com esse em que foi aprovado no primeiro turno, ele foi bem alterado. Só para você ter uma ideia, Cláudia, o presidente ele queria a idade mínima de 65 anos para homem e 20 anos de contribuição. A Câmara, nesse primeiro turno, derrubou os 20 anos para 15 anos. Né? Então, ainda nós teremos ainda o segundo turno, teremos o embate no Senado, no primeiro turno, no segundo turno. Então, é difícil a gente falar, né? Como que vai ser. Né? É uma caixa de Pandora exatamente. mesmo. E isso é muito ruim para nós. Com certeza. Fica Se a gente pensar no futuro, em termos de contribuição, para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão próximos de se aposentar, e aí? Peço, não peço, aguardo mais um pouco.
Então, nós estamos numa situação de muita insegurança. Mas tem muita gente já pedindo, né? Sim, isso é bem verdade, né? Há um receio, há um medo muito grande das novas regras e as pessoas hoje elas estão preocupadas com essa questão de se aposentar. Bom, o senhor falou um pouquinho do que pode vir aí, mas qual mudança que o senhor acredita que vai ser a mais importante, ou aquela que vai impactar mais o nosso sistema de previdência? Sim, Cláudia, as mudanças elas são várias e é importante que a sociedade... Tem o tempo de contribuição, sim, a idade... A sociedade ela tem que acompanhar essas mudanças, porque quando falamos de previdência é sermos previdentes, nós temos que olhar para o futuro e pensar na nossa proteção, né? O estudante aos 16 anos ele já pode começar a contribuir com o INSS e ser protegido. E a Previdência é um sistema de proteção que ele cuida de eventos. O evento morte vai gerar pensão por morte. O evento doença que incapacita para o trabalho gera o auxílio doença. A maternidade, salário maternidade. A idade avançada gera aposentadoria por idade. Então são fenômenos que todos nós vamos ter na vida. Por isso que nós temos que acompanhar. E todos eles vão ter alguma mudança, né? Sim, como a gente falou aqui há pouco tempo com a advogada a Carolina Camba. E é uma situação que realmente pega todos os cantinhos, né? Sim. Atinge todos os meios de contribuição, ou seja por auxílio maternidade, auxílio doença, acidente, tempo de contribuição, idade. Então, realmente a mudança ela é radical. É radical e atinge todos esses segmentos. Muito importante. Só para você ter uma ideia, Cláudia, a aposentadoria por tempo de contribuição, aquela em que o homem se aposenta com 35 e a mulher homem, com a mulher 30, com 30, ela vai acabar. Pela proposta, ela vai deixar de existir no Brasil. E é um benefício muito popular, muito procurado pelos trabalhadores. Temos também a aposentadoria do sistema de pontos, em que você junta a idade e mais o tempo. Essa aposentadoria ela vai sofrer muita alteração, porque esses pontos irão aumentar e muito. Que isso foi de uma reforma anterior, sim, né? E nós temos também a aposentadoria especial. E aqui também é uma grande preocupação, porque na aposentadoria especial, o trabalhador ele só vai se aposentar aos 25 anos, dependendo do agente agressivo à sua saúde, mas terá que ter a idade mínima de 60 anos. Então isso é preocupante pelo seguinte, Cláudia. Imagine uma enfermeira que está aos 25 anos trabalhando dentro de um hospital. Começou cedo. Pois é. E ela não tem essa idade. Não. Ela vai continuar nessa atividade de enfermagem, prejudicial à sua saúde, até completar 60 anos. A proposta também acaba com a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Simplesmente o governo ele quer acabar com ela. A proposta mexe na pensão por morte. A viúva ela vai ter direito a 60%. Esse tem sido algo muito polêmico. Muito polêmico, porque realmente... Vamos imaginar que esse trabalhador ele está aposentado com R$1.000. E ele vem a falecer, ela vai ficar apenas com R$1.000. Né? E mais os 10%, pouco mais de R$1.000. E o que acontece? As dívidas continuam, né? As necessidades continuam. E também ele contribuiu para os R$2.000. Essa que é a questão também, então, Cláudia. durante todo esse tempo, né? Ele contribuiu em vida para gerar R$2.000. E ela, sua dependente, só leva 60% de R$2.000. Então perceba que são medidas polêmicas, muito antipopulares. E será que passa? Né? Cláudia, a bem da verdade, a proposta ela vai passar. Vai passar. Vai passar por quê? Porque nós temos um recado das urnas muito grande. O apoio popular... Ou faz ou... O apoio popular e o apoio parlamentar do atual governo ele é muito grande, seja na Câmara e seja no Senado. Ainda que as medidas sejam drásticas em alguns cenários ou antipopulares, ninguém como quer, como né, esse, né, ninguém por morte, quer. Ninguém quer. Que você está trabalhando há muito tempo, na hora de se aposentar muda a regra do jogo. Ninguém quer isso, né? Mas o que acontece? Esse apoio político e popular do governo nos traz essa informação de que provavelmente ela vai acontecer.
E nós teremos, entre outubro e novembro, no Brasil, um novo sistema previdenciário. É difícil dizer a você... Já desse ano. Já desse ano. É difícil dizer a você o que vai sair. Uma questão que a gente pode cravar, Cláudia, é a aposentadoria por idade. Essa tá que vai ser a única no Brasil. consolidada. Vai ser a única. As novas gerações, os jovens, os estudantes, quando quiserem se aposentar pelo INSS, só vai ter aposentadoria por idade. Isso é ponto pacífico, porque isso é uma experiência mundial. Todo mundo só tem aposentadoria por idade. A pessoa, então, não contribuiu nada e ela vai se aposentar? Pois é. Ela passou a vida inteira dela, não contribuiu. Sem a contribuição não tem como. Não tem como, ela tem que ter um Tem. tempo de contribuição Nosso também. sistema previdenciário, isso é por força da Constituição. Isso não vai mudar. Não, ele depende de contribuição. O INSS é como se fosse um seguro. Por isso que é Instituto Nacional do Seguro Social. Você faz um contrato de seguro com o seu carro. E aí você deixa de recolher o seguro mês a mês. E o seu carro é furtado. Você não vai ter um outro carro como prêmio. Você tem uma necessidade, você tem um direito e não cumpriu o seu dever. O INSS é de igual maneira. Pessoas com uma avançada idade querem se aposentar e nunca contribuíram ao sistema. Infelizmente, o sistema não vai chegar até essa pessoa. Exatamente. Então isso é uma coisa consolidada, que a gente já sabe que vai ser assim. Bom, professor, acho que é meio óbvia a minha pergunta. Que dica o senhor daria agora aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? São várias pessoas, não só os profissionais da área jurídica, como também leigos no assunto. O que eu faço? Eu quero me aposentar, como o senhor falou aí, estou próxima, já tenho um certo tempo de contribuição e uma certa idade. Qual dica que o senhor dá para a situação, que tem muita gente nessa situação, procura um o INSS, agora o INSS não tem mais as pessoas para atender a gente, é o INSS digital, o que a gente faz nesse caso? É verdade, né, Cláudia? Isso é uma grande necessidade, uma dúvida de muitas pessoas mesmo. Muita gente nessa situação. Que estão aí próximos de se aposentar e estão com receio, vem a nova lei, eu me aposento, não me aposento, paro de contribuir, continuo a contribuo situações do passado, enfim, vou atrás de laudos para aumentar o tempo. Perceba que é uma situação de muita complexidade. A primeira dica é procurar um especialista, né? Um advogado que entenda do assunto e que faça um planejamento previdenciário. Né? Planejamento previdenciário, inclusive, é tema de muitos cursos de especialização. É verdade, isso é importantíssimo. Isso é importante que a pessoa ela pegue os seus carnês, a sua carteira de trabalho, se ela tem alguma atividade rural para aumentar o seu tempo, se ela trabalhou em algum ambiente especial ou insalubre, buscar os laudos da época, ainda que a empresa tenha sido extinta, procurar um advogado para tentar recuperar esses laudos, se serviu o exército, tempo de menor aprendiz, tempo do Senai, Senac, enfim. Procurar um profissional da área para fazer um planejamento, com base num documento chamado CNIS, que é um documento muito importante, acessível a qualquer pessoa, dentro do banco de dados do INSS. Do INSS, ele gera lá, né? Exatamente. E aí esse profissional ele vai fazer um estudo, como se fosse um mini parecer. Eu, por exemplo, não sabia que a pessoa fez um Senac, um Senai, conta. Exatamente. Não tinha ideia. Conseguindo algumas declarações, certificados da época, o INSS tem aceitado. E o que acontece? Com esse planejamento, o profissional ele vai poder dar um diagnóstico. Em qual regra de transição a pessoa vai se encaixar. Exatamente. E é importante falar também, Cláudia, que pela proposta nós temos 4 regras. 4. Por isso o planejamento é importante. Porque se a pessoa sozinha, ela leiga, sem entender, se ela for lá pedir o benefício, o INSS vai encaixar ela em qualquer regra. Não vai pesquisar, não vai tentar. Cada caso não. Vai e às vezes a regra que ela encaixar é até pior. Por isso a importância de procurar um profissional da área para verificar se esse trabalhador que está próximo de se aposentar, em qual regra ele se aposenta com regras melhores. Porque serão 4 cenários, serão 4 caminhos de transição,
tão logo a proposta seja promulgada. Quais são essas? São regras que envolvem a idade da pessoa, a expectativa de vida, o tempo especial. Então, nós temos que verificar se a pessoa, se está faltando 2 anos para ela se aposentar, é uma regra. Se está faltando 5 anos para ela se aposentar, é outra regra. Se ela está próxima da idade, é outra regra. Perceba que é muito complexo para nós, profissionais. Imagina para aquele trabalhador que não tem noção. Exatamente. Muito importante. Exatamente. Então é isso. Gente, nós estamos falando com um advogado especialista no assunto em direito previdenciário e sobre a reforma previdenciária. Nós estamos conversando sobre isso e ele também escreveu recentemente um artigo, eu achei o tema bárbaro, que é, inclusive na revista Conceito Jurídico, edição de maio, o senhor colocou lá, o senhor escreveu um artigo, Reforma da Previdência, para os bancos ou para o povo? Professor, explica um pouquinho para a gente o que foi esse artigo e o senhor também vai participar de um congresso o mês que vem, agora em agosto, um simpósio em Harvard, nos Estados Unidos, né? Então o senhor está assim, na crista da onda do direito previdenciário. Se tem alguém que entende de direito previdenciário, é esse professor. Esse artigo o senhor publicou agora, em maio, e a reforma da Previdência para os bancos ou para o povo? Cláudia, nós conseguimos fazer uma reflexão sobre o modelo que está sendo apresentado, se ele se interessa mais aos bancos ou mais à população, né? Nós temos que pensar que quando falamos de previdência, a gente está falando do outro lado da dignidade das pessoas. E há uma estatística, Cláudia, muito cruel, inclusive, de que as aposentadorias, mais de 70% das aposentadorias no Brasil são aposentadorias de 2 salários mínimos. Sim. 70% uma miséria, em todo o país. E ainda vai diminuindo. Pois é, e a gente está falando, né, de uma reforma em que as regras serão mais duras, mais longas, e mesmo assim esse trabalhador ele não vai chegar a esses 2 salários mínimos que existem hoje. Então nós temos que pensar que a reforma, a ideia de reformar, ela é boa em vários sentidos. Mas nós podemos e devemos criticar o modelo. Por isso a repercussão desse artigo, que eu consegui essa publicação em uma revista especializada e muito conhecida. Esse mesmo artigo também foi publicado em vários sites, inclusive no Conjur, e teve uma acessibilidade grande, em que eu pude ali fazer essa reflexão. A reforma, o modelo existente, ele atende mais os interesses dos bancos, da atividade bancária, ou o interesse do povo, que são aqueles que detêm o poder, que são aqueles que são os destinatários, né? Aqueles que mais vão sofrer com as novas mudanças. Então foi uma abordagem com um tom mais crítico, olhando para esse lado de dignidade, esse lado mais humano, esse lado da necessidade. Tão necessário hoje, imagina, né? Um país com tantas divergências, tantas dificuldades. E só para você ter uma ideia, 65 anos, a idade mínima, mas o trabalhador do Nordeste, a expectativa de vida dele é 58 anos de idade, Cláudia. 58. 58, tão ele baixa. Ele não chega até 65. Não chega a 60. Né? Não então, chega a 60. Exatamente. Então ele vai contribuir, ele não vai se aposentar, obviamente a viúva não vai receber, e se receber ela vai receber menos. Menos, né? Ou seja, e numa região do país muito carente, que é o nosso Nordeste. Né? Então eu quis, nesse artigo, fazer essa abordagem crítica de que nós temos que olhar para o lado social. Afinal, previdência é previdência social, não é previdência econômica ou bancária. A previdência é previdência social. Então, o lado social precisa ser analisado. Claro, em todos os aspectos, sempre. Muito obrigada pela sua participação aqui, professor Sérgio. O professor Sérgio Salvador é professor dos cursos de pós-graduação aqui do curso Êxito. Inclusive, ele tem uma aula ou 2 agendadas já esse semestre que inicia. Nós estamos iniciando o semestre, iniciando sempre novos cursos de pós-graduação aqui no Êxito, que todo mundo sabe que tem os cursos nessa área jurídica com muita propriedade. Os cursos são todos com esse enfoque prático. A gente sempre
traz esses professores que estão atuando na mesma matéria, nas mesmas disciplinas em que eles lecionam, eles atuam. Professor, bom congresso, bom simpósio lá para o senhor em agosto, né? Vai ser dias 4, 5 e 6 nos Estados Unidos. E até novembro, quando o senhor volta aqui para a sua aula no nosso curso de pós-graduação. Obrigado. Pessoal, continue acompanhando a gente sempre traz assuntos atuais, como este de hoje, e acompanhe sempre nos nossos canais, na TV, no Facebook, no Instagram. A gente espera por vocês lá. Muito obrigada pela sua participação, adorei.